Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h39 e voltamos com o primeiro jornal na Prever FM para falar a respeito do Agosto Dourado. Já está aqui no estúdio a Paula Torres Preste, nutricionista, supervisora do Banco de Leite Humano do HC e coordenadora do evento de sensibilização ao aleitamento materno. E também está aqui a Simone Manso, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu e coordenadora médica do Banco de Leite Humano. Bom dia a vocês, obrigado pela presença, viu? Bom dia, obrigado pelo convite, muito obrigada mesmo, uma honra estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto tão importante num mês dedicado a ele, né? Que é aleitamento materno. Muito obrigada. Paula, bom dia, obrigado. Viu? Bom dia, prazer é nosso de estar aqui hoje na Rádio Prever FM, nesse mês que a gente comemora o Agosto Dourado, né? O mês do incentivo e valorização ao aleitamento materno. Campanhas dessa natureza, né? Que incentivam o aleitamento, elas surtem efeito, elas têm resultado prático? Sim, tem resultado prático, né? O Agosto Dourado, ele já está instituído há mais de uma década, né? É um evento mundial, né? Acontece em geral no mês de agosto inteiro, né? Em todas as maternidades, hospitais infantis, unidades neonatais, né? Nas unidades de saúde envolvidas aí com o atendimento de crianças, gestantes, puérperas e lactantes. Entendi. Então, mais de uma década aí a gente tem todo mundo envolvido nisso. Inclusive, é graças ao Agosto Dourado, né? Que surgiram aí e aumentou o incentivo ao uso dos lacinhos, né? Porque a gente sempre tem o lacinho dourado no mês de agosto. Que é um simbolismo para a campanha, né? Simbolismo para a gente melhorar o conhecimento sobre o aleitamento materno, valorizar as mães que amamentam, né? E ajudar a todos que têm interesse nesse tema. Ô Paula, e a importância da amamentação? Bom, a gente fala que o leite materno, ele é o alimento mais completo para os nossos bebês que existe, em questão de nutrientes, em questão de fortalecer o sistema imunológico dos bebês, questão do vínculo da mãe com os bebês. Então, por isso que a gente sempre incentiva e valoriza muito a amamentação. Não tem leite que seja superior ao leite materno, né? Até hoje em dia a gente escuta muito falar das fórmulas. Hoje em dia a gente tem vários tipos de fórmulas, inclusive, mas a gente até fala que a fórmula, ela mata a fome do bebê, mas ela não nutre o bebê. Então, o leite é muito superior, por isso que a gente incentiva a amamentação. Leite materno, inclusive, previne doenças. Previne doenças, reduz o risco de mortalidade do bebê, reduz também o risco de câncer da mãe, de câncer de mama, de câncer de ovário. E a consciência das mães, das jovens mães, tem acontecido? Essa passa de mãe para filha, que um dia vai ser mãe e está sendo mãe agora. Essa consciência do aleitamento tem acontecido também? Então, isso é super importante, né? Porque às vezes a gente fala sobre, né? A gente estava ouvindo a Fernanda aqui falar sobre fibromialgia ou fala sobre diabetes e a gente sempre quer saber como é que é a história da família, né? Uhum. Em aleitamento materno também existe isso. Então, se aquela família já tem a cultura da amamentação, desde a avó, bisavó, a mãe, é muito mais fácil para essas jovens mães, né? Ou para essas... Quando a gente fala jovens mães, a gente quer dizer essa pessoa que acabou de se tornar mãe, independente da idade dela. Então, isso é super importante, traz história para essa família, traz afeto, né, que tem a ver com essa questão da amamentação e facilita muito, Márcio, esse envolvimento e Ellen para melhorar a amamentação e até a doação de leite depois. Se a mãe tem condição, ela pode amamentar até quando? Eu estou dizendo porque o meu neto, acho que até 3 anos e ele foi amamentado. Existe uma idade ou enquanto, né? Enquanto também, né? Pelo Ministério da Saúde, é recomendada a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. E também o Ministério recomenda a amamentação, né? Até quando a mãe quiser, mas por 2 anos ou mais. 2 anos ou mais, né? Isso. Quer dizer, no caso até os 3 anos que eu citei do meu neto aqui. Dentro aí, sim, tá dentro. Tá cumprindo a regra. Tá cumprindo a regra, né? Tá perfeito. Parabéns aí pro neto. Parabéns. Agora, quais os cuidados que a mãe deve ter com relação
no período de amamentação, fazer uso de bebida alcoólica, cigarro, alimentação como um todo, quais os cuidados que a mãe deve ter no período de amamentação? Isso a gente fala, né, para não ingerir álcool, não usar o cigarro, drogas também, transfusão sanguínea também, né, por pelo menos 6 meses a gente contraindica. Aí lembrando da mãe que amamenta, né, porque ela pode adoecer, pode ter alguma complicação aí nesse período da amamentação que precise de uso de alguma medicação ou de internação, sempre checar, né, com um médico ou a equipe de saúde que estiver acompanhando essa mãe, pra gente checar e orientar o uso da medicação, né, porque não existe mais algo que era mais antigamente, às vezes a gente falava, internou, precisa tomar remédio, eu não vou poder mais amamentar. Hoje a gente sabe que isso não é fato. Entendi. Muitas medicações são possíveis, né? Então essa mãe pode continuar os tratamentos que ela estiver realizando e amamentando. Então, basta checar, né? Se nos bancos de leite, nas unidades de saúde que a gente orienta, né? E há alguma coisa que essa mãe tá amamentando, ela possa fazer, algum cuidado que ela possa ter para que a amamentação, justamente ela possa amamentar por mais tempo? De repente a criança eventualmente perde o interesse, ou de repente a gente sabe que tem mães que perdem o leite, acabam diminuindo, né, a oferta de leite. Tem algum cuidado que possa ser tomado em relação a isso? Sim, uma das situações principais é sempre aumentar a quantidade, a ingesta de líquidos, água, principalmente sucos e chás que essa mãe toma. Se ela perceber que está havendo queda da produção, colocar o bebê para mamar mais vezes, né? Então, quanto mais a gente estimula a amamentação, maior a quantidade de leite que a gente produz, tá bom? Lembrar de descansar, então a amamentação precisa de ajuda da família, isso que o Márcio perguntou é super importante. Então descansar, ter uma boa alimentação, Ellen, aumentar a ingesta de líquido e aumentar o número de vezes que eu coloco o meu bebê para mamar. Esse dia 27 de agosto, que é a data do aleitamento, né? O Agosto Dourado, vocês estão fazendo o quê? Visitas às emissoras de rádio, as escolas estão tendo acesso, as futuras mamães, enfim, como é que está funcionando isso? Então, aleitamento materno, né, a gente tem que considerar uma política de saúde pública, uma política de educação em saúde, né? Então, a gente tem um projeto aí para começar a partir do mês de setembro, outubro, que é a sensibilização das escolas, dos escolares, né? Porque o aleitamento materno, ele é a primeira medida de nutrição, de segurança alimentar do mundo, né? Então, a mãe que amamenta, essa criança que recebe leite materno, ela está segura nutricionalmente, ela está garantida. Então a gente precisa cada vez mais, né, que mais cedo e aí as crianças se envolvam nessa questão também. Então sim, o ano que vem a gente vai ter 25 anos aí do banco de leite da Unesp, né, do HCFMB, e aí a gente tem esse projeto para desenvolver, que é começar esse trabalho de educação em saúde nas escolas de Botucatu. Existe o banco de leite aqui em Botucatu e em cima disso eu pergunto, até que ponto é importante, porque às vezes a mãe, por determinados fatores, não consegue ter o leite, não consegue amamentar. E a importância de se ter um banco de leite, Paula? Existe o banco de leite, ele fica aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, ele é até vinculado à gerência técnica de nutrição. E no nosso banco de leite a gente realiza o apoio a todas as mães que amamentam. Entendi. Então todas as mães, não só de Botucatu, de toda a região. E o nosso banco de leite atende toda a região do Polo Cuesta e Vale do Jurumirim. Então, Botucatu e região, mães que tenham dúvida e que precisem de algum auxílio, elas podem estar entrando em contato com o nosso banco de leite, seja pessoalmente ou seja por telefone, por WhatsApp, que aí a gente presta esse auxílio a essas mães. E como é que funciona quando como o Márcio falou, a mãe não pode, né, amamentar, para que a mãe tenha acesso ao banco de leite? Às vezes o médico indica uma fórmula, né, como a doutora falou, inclusive, mas às vezes ela ter acesso ao banco de leite já resolve uma parte, né? Como é que acontece esse acesso? Posso passar os telefones? Claro. Então, nós temos 3 telefones que as mães podem estar entrando em contato conosco. Então, DDD 14, elas podem ligar através do 3811-6410, 3811-2762 e através do celular, que a gente recebe inclusive ligações a cobrar, e o WhatsApp.
Também DDD 14 997998289. Perfeito. Agora, de repente, aquela mãe, ela amamentou o filho, mas ela tem uma quantidade muito interessante de leite. Como é que é o procedimento, né? Ela vai esgotar aquele leite, e esse leite pode ser destinado ao banco de leite. Como é que funciona? Como é que é o passo a passo disso? Então, essa mãe que tem leite em excesso e amamenta seu filho é uma potencial doadora, que a gente fala, né? Então, ela é saudável, amamenta o próprio filho, colher os exames que a gente faz de triagem estão normais, ela pode doar esse leite para o banco de leite humano. E esse leite doado, ele é pasteurizado, né? A gente cuida dele, assim como o leite que a gente utiliza nas nossas casas. E esse leite é utilizado dentro da unidade neonatal, lá no HCFMB, para os bebezinhos prematuros, principalmente, filhos daquelas mães que tiveram alguma doença grave e ainda não estão podendo amamentar, ou que ainda não tem quantidade suficiente de leite para fornecer para esse bebezinho que nasceu prematuro e que vai se beneficiar muito com o uso de leite humano. Entendi. Então, sim, essas mães são super bem-vindas, são as nossas doadoras queridas, né? Que em maio a gente homenageia todas elas, e nesse gesto de amor, né? De doar esse restante de leite, a gente consegue ajudar outras crianças. Até a Paula pode explicar como é que funciona a doação, porque a gente vai à casa das doadoras, elas não precisam, elas não têm, vamos dizer assim, o desgaste de ter que sair de casa para levar esse leite pra gente. Justamente seria a minha próxima pergunta, né? E como proceder, né? Ela tá lá, ganhou bebê novo em casa e tudo mais, ela fala, não vou me deslocar até lá. Sim. Mas existe a outra maneira, vocês vão até a residência da jovem mamãe ou da nova mamãe? Sim, então essa mãe saudável que amamenta seu bebê, que tem leite em excedente, ela entra em contato conosco do banco de leite, e aí nós fornecemos toda a orientação necessária para essas mães. Nós fornecemos os frascos esterilizados, um folder explicativo, touca, máscara, e a gente orienta essa mãe. E aí toda semana, de segunda-feira, a gente tem um motorista que é destinado para buscar o leite na casa dessas doadoras. Então a mãe tem o conforto de não precisar sair da casa dela com um bebê pequeno. Então a gente busca esse leite, depois a gente leva mais frascos na casa da doadora, até o exame de sangue dessa mãe a gente realiza na casa. Então ela não precisa se deslocar ao banco de leite. E inclusive nas outras cidades da região, a gente tem a parceria também com o transporte dos outros municípios. E a gente tem doadoras da região inteira, Bofete, Pardinho, Lençóis, da região inteira. E aí a gente tem essa parceria com os motoristas também. Quer dizer, o número de mulheres que doam o leite é muito grande, então? Nós temos aproximadamente, nesse mês, só para vocês terem uma noção, nós tivemos aproximadamente 60 doadoras e aproximadamente 57 bebês da neonatal receberam esse leite. Nós conseguimos aproximadamente uns 60 litros. Só no ano passado nós tivemos 631 bebês beneficiados com a doação e a participação de aproximadamente 794 mães. Entendi. E esse leite doado, ele passa por todo um processo, esterilização e tudo mais. E quanto tempo ele pode ficar armazenado? Se bem que deve ser uma coisa quase que contínua, né? Sempre tem demanda, né? Isso. Mas quanto tempo ele fica armazenado, no caso? No banco de leite. No banco de leite, isso. No banco de leite, depois que pasteuriza por 6 meses. Isso. 6 meses. Então ele chega da doação, geralmente de terça-feira, quarta-feira a gente faz esse processo da pasteurização, que é um processo bem rigoroso, que é um controle térmico que a gente faz, um aquecimento e depois um resfriamento. Seria como se fosse um choque térmico para inativar todas essas bactérias. Depois ainda é feita toda a análise laboratorial de microbiologia, de acidez desse leite, de calorias também. E depois esse leite é novamente congelado. Então depois que ele é pasteurizado, ele tem a validade aí por 6 meses. Aí, diariamente, os médicos da neonatal fazem a prescrição para os bebês e aí a gente descongela esse leite já pasteurizado e fraciona nas seringuinhas, já com a prescrição adequada para cada bebezinho.
e leva de volta para neonatal. Já aconteceu de uma mãe que ganhou um filho há 2 anos, de repente ela foi mãe novamente e ela voltou a ser doadora de vocês? Já. Você já conhece? Você sim, de novo aqui, ainda bem, mais ou menos isso? Sim. Aliás, a gente sempre fala um pouco sobre isso mesmo, Márcio. A questão de doar uma vez, né? Doar a primeira vez, a pessoa acaba se apaixonando por esse ato, né? Que nem o doador de sangue, é muito parecido. Então, ela repete, né? Assim que possível, né? Quando ela engravida novamente, tem outro bebê, ela repete esse ato de amor, que é a doação de leite para outros bebês, né? Ajudando bebezinhos prematuros, mães de bebês prematuros, nesse momento, às vezes, de dificuldade dessas pacientinhas aí, né? E da mãe que está lá internada, mas não tem o leite, né? E quando chega a notícia que tem o banco de leite, vai suprir a necessidade, também imagina a alegria dela também, né? Elas ficam muito felizes, muito felizes. E isso também ajuda a incentivar essa própria mãe que teve essa dificuldade, às vezes no começo, a tentar amamentar, e assim, quando ela melhora, tem mais condições de se tornar também uma doadora para poder retribuir, né? Essas mães, retribuir a outras mães como ela recebeu, ela pode doar para outras pessoas também. E esse dia 27, então, na quarta-feira da semana que vem, qual é a programação pro dia? O que vai acontecer? Então, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai comemorar um evento de sensibilização ao aleitamento materno. Então, é o evento que a gente realiza anualmente para valorizar aí o aleitamento materno. Nesse evento, ele é mais voltado a profissionais da saúde, mas ele também é aberto à população em geral. E nesse ano nós teremos a presença de 2 palestrantes, o Dr. Moisés Chensinski, que é médico pediatra e autor do movimento Eu Apoio Leite Materno. E nós teremos a psicóloga Paula Marinho, que é psicóloga nossa da UTI Neonatal e do HC. E esses eventos são abertos ao público? Sim, são. As inscrições podem ser feitas no site, né? Depois a gente pode deixar o linkzinho, e se houver necessidade, ligar para nós lá no Banco de Leite, que a gente também orienta. Aberto ao público, a toda a região, Vale do Jurumirim, Polo Cuesta, estamos aí contando com vocês. Vocês 2 também estão convidados a participar lá do nosso evento. Que legal. Vai ser que horário, só pra gente... A partir da 1h30 da tarde. Da 1h30 da tarde. É só no dia 27 mesmo. Só no dia 27. E aí a gente tem uma inscrição solidária de R$20. Tá. Seria bom a gente ter um telefone ou um endereço que as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo possam tirar qualquer dúvida. Claro. Elas podem estar entrando em contato através do telefone 3811-6410, 3811-2762, ou através do celular DDD 14 também, 99799-8289. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato conosco. Paula, Simone, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Contem sempre com a gente, com o primeiro jornal da Prever FM. E muito obrigado pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.